Eu acredito que, se não todas, mas boa parte das mulheres já se encontrou nessa situação do medo de ficar sozinha. E eu não tô nem falando somente de relacionamento amoroso, mas eu tô falando também, por exemplo, nossa, eu tô aqui final de semana e eu simplesmente não consigo ficar na minha própria presença. Eu preciso estar sempre rodeada de pessoas, eu preciso estar sempre no meio de algum familiar, porque eu não gosto de ficar sozinha. E é claro que eu quero deixar muito claro aqui que cada pessoa tem a sua personalidade. Tem pessoas, tem mulheres que têm uma personalidade mais solar, então elas gostam dessa interação, elas gostam de conversar, de estar entre pessoas. Elas são um pouquinho mais, digamos assim, para fora, né? Tem as mulheres que são mais lunar, que elas têm esse magnetismo mais lunar, esse feminino mais lunar. Então elas são mais introspectivas, elas falam um pouco menos. Enfim, cada mulher tem a sua personalidade. Mas o ponto que eu tô citando aqui é uma questão de necessidade. Eu preciso estar com pessoas, eu preciso estar dentro de um relacionamento, porque senão eu não sou feliz. Eu não tenho o mesmo brilho, a minha vida não tem a mesma cor. Então é disso que eu tô falando aqui. Eu tive a minha época de não conseguir, de não gostar de estar sozinha, de não gostar de estar solteira. Eu tive essa época. Pra quem não sabe, eu iniciei meu primeiro relacionamento com 15 anos de idade e emendei, foram 12 anos mais ou menos de relação. Depois foi uma relação que terminou. Então, assim, desde a minha adolescência, eu saí de casa também muito nova. Então, desde a minha adolescência, eu não tive um momento assim de, ok, agora eu estou sozinha, eu vou curtir a minha própria presença. E até quando eu estava com essa pessoa, eu não tinha momentos assim tantos de solitude. E chega um momento da minha vida que o universo ele sempre vai fazer isso. Quando tu não está querendo olhar para algo, ele vai te direcionar, vai te empurrar, digamos assim, para te experienciar uma situação, para te aprender a lidar com aquilo. Porque aquilo que tu está alimentando na tua vida já não está sendo mais sustentável, não está sendo mais edificante. Edificante, existe essa palavra? Edificante? Enfim, para a tua vida. E aí foi um momento que eu me encontrei solteira, né? E aí eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Eu tive que aprender a lidar com a minha própria companhia, com a minha própria presença. E foi muito desconfortável. Foi extremamente desconfortável porque eu não sabia como fazer isso. Imagina, eu era uma menina, estava na casa da minha mãe, da casa da minha mãe fui para casa dessa pessoa, passei vários longos anos da minha vida, não alimentei muito a minha individualidade, não me conheci muito como mulher. Então chegou num momento que realmente, quando eu fiquei sozinha, digamos assim, sozinha, porque eu não estava sozinha, nunca estive, nunca estarei, no sentido espiritual da coisa, né, que eu falo. Eu não sabia o que fazer. E foi extremamente desconfortável. Mas no desconforto há uma grande oportunidade de crescimento. Há uma grande oportunidade de autoconhecimento. Então, se tu tá passando por algum desconforto, principalmente com relação a isso que eu tô falando aqui agora, sobre como, meu Deus, que eu vou aprender a ficar sozinha, relaxa, porque isso tá te mostrando algo a respeito de ti mesma. Isso tá querendo te dizer algo. Mergulha nisso. Olha para isso de frente. Escuta o que que essa situação que tu está passando na tua vida agora, o que que esses sentimentos, o que esses pensamentos estão querendo te dizer. É desconfortável? É, mas vai chegar em algum momento que tu vai se entender com aquilo. E tu vai tirar uma sabedoria disso. Eu sempre falo, em todo qualquer vídeo que tu for abrir aqui, eu sempre vou falar que dentro de cada situação desafiadora, tu sempre pode tirar uma sabedoria, algo bom, para te ajudar a crescer. E aí eu, muito bonita, né, que sou, o que que eu fiz, né, quando eu estava lidando com esse desconforto? Eu busquei me cercar de pessoas, né, de amizades, então eu estava sempre muito ocupada, eu estava sempre me ocupando, quando não era com relação às coisas da minha casa, que eu estava morando sozinha, né, quando não era com relação às coisas da minha casa, era com relação ao trabalho, quando não era com relação ao trabalho, era amizades, quando não era isso, era uma
Eram festas, eram saídas e não tinha um momento onde eu ficava na minha própria solitude. E eu estava entrando num outro conflito. Só que quando a tua alma, tá? Quando, a tua alma não, desculpa. Só que quando tu, aqui, tá? Quem tu é agora, eu, por exemplo, eu, Andresa, tá? Estou me direcionando para um lugar onde não está em ressonância, não tem compatibilidade com a minha alma, digamos assim, vai se gerar um certo tipo de sofrimento naquilo. Porque não é para ali que tu tem que ir. Então vai começar a ficar desconfortável de novo. Vai começar a ficar insustentável de novo. Mas esse é só um sinal da tua alma te dizendo: não é esse o caminho. Ó, para um pouquinho e observa. Tem crescimento, tem desconfortos que eles são sinais que estão te indicando que ali não é o caminho, que ali não é para ti aquela direção. E aí eu pensei assim, gente, meu Deus, né? Vou ter que dar um jeito nisso aqui. É sempre assim. Tu vai ver em outros vídeos eu falar a mesma coisa. Caramba, está insustentável, tem que dar um jeito nisso aqui. E até hoje é assim. Caramba, isso aqui está insustentável. Vou dar um jeito de mudar isso aqui. Então há certa resistência ali no início que vem do ego, né? Daquela questão do apego. Mas a partir de certo momento tu pensa assim, não, ok, eu preciso dar um jeito nisso aqui. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu pensei, tá, ok, o que que eu posso fazer para melhorar o relacionamento que eu tenho comigo mesma? Porque eu não consigo ficar sozinha. E sabe que eu perdia muito tempo na internet, muito, muito tempo na internet, porque a internet me dava essa sensação vazia e ilusória de que eu não estava sozinha. Então, o tempo que eu poderia estar investindo em coisas mais construtivas, que iriam me edificar de forma mais nutritiva mesmo, assim, né? Eu estava perdendo também esse tempo na internet. E aí eu, ok, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não sei como, mas eu vou ter que fazer alguma coisa aqui pra fortalecer o meu relacionamento comigo mesma. E aí me veio uma ideia, assim, na minha cabeça, que foi, cara, como que a gente começa a gostar de uma amiga? Ou de um amigo? Como que a gente começa a gostar dessa pessoa? Como que a gente cria uma relação com ela? Como que a gente gosta de estar com essa pessoa? É convivendo com ela. Não existe. Para te ser amiga de alguém, tu precisa conhecer essa pessoa, não é mesmo? Para te namorar com alguém, tu precisa conhecer essa pessoa, tu precisa conversar com ela, tu precisa interagir com ela, tu precisa fazer coisas com ela. E eu pensei assim, nossa, meu Deus, é tão simples. Da mesma forma que eu preciso ter um momento de qualidade com a outra pessoa para conhecer ela melhor e aí para decidir se eu gosto ou não gosto dela, a mesma coisa é comigo. Então é óbvio que se eu sempre ficar me iludindo, me distraindo com outras coisas e outras pessoas, eu não vou ter um tempo para mim. E isso fala muito sobre autoabandono, sabe? Porque às vezes a gente tá lá, eu na época, né, era muito focada em academia e me cuidar e fazer dieta e tudo mais, mas ainda assim eu continuava me autoabandonando. Eu poderia andar muito bonita, muito bem vestida, perfumada, tava na academia, tava cuidando da minha alimentação, mas o outro lado, que era a minha alma, o meu interior, o meu sagrado feminino, eu estava abandonando. Então havia em certo nível, sim, ainda um autoabandono. E aí é óbvio que a tua relação contigo não vai ser bacana, porque tu está se autoabandonando de alguma forma, tu está se negligenciando de alguma forma. Então, eu larguei a minha teimosia e simplesmente decidi que eu iria cuidar mais de mim de uma forma um pouco mais profunda. Então, se nesse momento atual da tua vida, tu passou por um término, ou tu mudou de cidade, tu não conhece ninguém, tu está se sentindo sozinha, talvez essa seja uma oportunidade de finalmente, em algum momento da tua vida, tu passar mais tempo contigo, tu testar coisas novas, de repente começar hobbies novos, aprender um novo idioma, sair para lugares sozinha, sei lá, vai, experimenta ir no cinema, ir ao cinema sozinha. Experimenta ir à praia sozinha. Não sei se tu mora perto de praia ou experimenta ir a um parque sozinha.
Vai fazer uma caminhada, escreve sobre aquilo que tu tá sentindo, medita, sei lá, testa. É muito importante que nessa fase tu teste coisas novas para entender o que que tu gosta e o que que tu não gosta. É assim que a gente se conhece. Testando, se observando. Ó, ok, não gostei muito dessa bebida aqui, não vou beber mais. Deixa eu provar aquele sorvete que é um sabor diferente. Putz, não gostei, não vou comer mais. Sem contar que quando tu se dá a oportunidade de ter mais momentos de solitude, fazer coisas novas, tu vai criando repertório, tu vai se tornando uma mulher mais interessante. Consequentemente, além de tu fortalecer a tua relação contigo mesma, tu vai fortalecendo a tua autoestima. Porque, poxa, olha só, eu me cuido. Nas minhas horas vagas, eu não desperdiço meu tempo. Eu invisto em mim. Eu não tô me auto-abandonando. Nossa, olha só, eu tenho tal hobby, eu sei de tal tema. Putz, eu ouvi aquele podcast. Isso vai criando repertório. Tu vai sentindo que tu está se tornando uma mulher cada vez mais interessante. E isso é muito bom pra tua autoestima. E quanto mais tu fortalece o teu relacionamento contigo, quanto mais tu se conhece, mais forte vai ficando a tua autoestima. E, consequentemente, essa necessidade absurda e incessante de estar entre pessoas, ela vai diminuir. Não que tu não queira nunca mais sair para tomar um café com uma amiga ou ir a uma festa. Eu não vejo problema nenhum tu ir a uma festa. O problema são os excessos. É sobre isso que eu tô abordando aqui nesse vídeo. Então, não tem problema tu ir almoçar todo domingo na casa da tua mãe, mas que isso não parta de um lugar de carência, de necessidade extrema, entende? Toda mulher que não gosta da sua própria companhia é porque ela não aprendeu a gostar de si ainda. Ela não se conhece, ela ainda não sabe muito bem como ela vai lidar com ela. E tem a questão também que quando a gente está na nossa própria presença, é como se ouvir a nossa voz interior ficasse um pouco mais nítido, sabe essa voz da nossa sabedoria interna, da nossa alma, ela fica mais nítida. E, consequentemente, em alguns momentos, isso tende a vir com certo desconforto, porque vem a verdade também. Mas não se barra disso, porque toda vez que tu encara uma verdade, uma sombra, uma uma dificuldade que tu esteja tendo nesse momento atual da tua vida, isso é uma oportunidade para te olhar para isso, se conhecer melhor e aprender a lidar de uma forma melhor com aquilo ali, para tirar uma sabedoria disso. É a partir daí que tu vai se fortalecendo, é a partir daí que tu cresce cada vez mais. Uma outra ideia também é tu fazer um planejamento. Ok, não sei nem por onde começar. Tá, deixa eu testar, sei lá, crochê essa semana. Putz, não tentei o crochê por um mês, não gostei. Tenta pedalar por aí, tenta, sei lá, arruma coisa pra fazer, faça um planejamento, porque assim tu vai se conhecendo e consequentemente tu vai entendendo melhor, ok, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Passe mais tempo contigo, porque eu tenho certeza que isso vai ser um ponto muito importante dentro da tua jornada, além, né, de fortalecimento da tua autoestima, mas também de conexão com o teu feminino sagrado. Porque o autoconhecimento, ele nos proporciona isso. Bom, gurias, então tá aqui a dica super simples. Foi o que eu fiz e me ajudou bastante. É no simples, minha gente, que a gente encontra as maiores sabedorias. Então, às vezes, tu começando pelo básico já vai fazer uma grande diferença na tua vida. Sempre começa pelo básico. Não queira reinventar a roda. Começa pelo básico. O básico vai fazer uma grande transformação na tua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.